Então, na oração também nós podemos demonstrar a Deus o nosso louvor. Como Daniel, no capítulo 6, no versículo 10, ele demonstrou louvor a Deus através da oração na sua dificuldade, sabendo que já tinha ali uma sentença de que ele, iria ser levado à cova dos leões, mas a Bíblia vai dizer que ele não deixou de orar, não deixou de falar com Deus, mesmo diante da dificuldade. A oração também é um momento onde nós podemos suplicar, como Daniel também suplicou, no capítulo 6, versículo 11. E na oração também nós podemos confessar os nossos pecados e obter perdão de Deus. No Salmo 51, versículo 1 em diante, vai falar a respeito de Davi, onde ele cometeu o pecado ali com Batseba e também ali com o esposo dela, levando ele à morte. Mas a palavra de Deus fala que ele, com o coração verdadeiro, quebrantado na presença do Senhor, ele obteve perdão de Deus através da oração, através da confissão do seu pecado. Na oração nós também podemos clamar ao Senhor por justiça. E eu queria compartilhar com vocês em Lucas, no capítulo 18. Às vezes a gente passa por situações na nossa vida que nós podemos nos achar injustiçados, Mas a palavra de Deus diz que do Senhor é a vingança e Ele recompensará, diz Deus. Por quê? Porque Deus é um juiz justo, Ele sabe mais, Ele sabe como fazer a justiça verdadeira, entregar a cada um aquilo que é justo. E quando eu estava meditando nisso, eu me lembrei dessa passagem, da parábola do juiz iníquo, onde no versículo 7, no capítulo 18, versículo 7, diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. E por que Jesus estava falando a respeito dessa parábola? Porque ele contou ela a respeito da oração, do dever que nós temos de orar sempre e nunca desfalecer. Porque vai ter momentos na nossa vida que a gente não vai querer orar, mas é um dever do cristão, um dever do servo de Deus estar em oração. Como eu falei, gostei muito daquela palavra daquele pastor daquele dia, onde ele falou sobre os pilares, E o pilar da nossa fé, um deles é a oração, A palavra de Deus, como o pastor já falou aqui, ela é essencial para o nosso entendimento, para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, para a nossa salvação, para a transformação da nossa vida, para que nós possamos entender quem é Deus, quem somos nós, Tudo isso nós aprendemos dentro das Escrituras Sagradas. Mas a oração é onde vai demonstrar o quanto que nós necessitamos, dependemos da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui Jesus ensina do dever de orar sempre e nunca desfalecer e dá um exemplo dessa mulher que todos os dias estava ali à porta daquele juiz iníquo, pedindo que ele fizesse justiça por ela, e chegou o momento que ele fez. Então a palavra de Deus vai falar que o Senhor também iria fazer justiça àqueles que têm clamado diante da sua presença. Na oração também nós podemos orar por livramentos. Salmo 40 também é um exemplo para a nossa vida. Na oração nós também podemos interceder pela vida de alguém, Se você for olhar lá em Jó, capítulo 42, versículo 10, enquanto Jó orava pelos seus amigos, o Senhor mudou o cativeiro dele, E aí, enquanto o Júnior estava falando a respeito
ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, nosso dever também não é só pedir por nós, né? Pela nossa vida, porque, como ele falou, né? Nós não temos que ser egoístas, né? Nós temos que também